quadro Entenda Direito desta quarta-feira vai tratar de uma das medidas provisórias propostas pelo presidente Jair Bolsonaro para tentar fazer uma limpa ou um pente fino dentro do sistema previdenciário brasileiro. Nós vamos falar hoje sobre a MP 871, que trata das pensões por morte e também das aposentadorias pela questão de morte e acumulação também dessas pensões e da aposentadoria. A partir de agora vai ficar mais difícil e fraudes podem ser descobertas com mais facilidade. No entanto, isso pode abrir uma brecha jurídica para que muita gente questione as decisões a partir de agora. E para nós conversarmos sobre esse assunto, nós recebemos mais uma vez aqui nos nossos estúdios o advogado Daniel Delgado, que gentilmente atende o nosso convite para falarmos sobre este assunto. Doutor Daniel, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço, Vitor. Muito obrigado por essa oportunidade novamente. Bom, doutor, a gente está vendo que essa medida provisória ela vai alterar o artigo 74 da Lei 8.213, que trata especificamente sobre essa questão da pensão por morte. E um trecho desse texto que eu acabei destacando, a mudança, ela diz o seguinte: vai passar a vigorar de que a pensão por morte será devida a partir do óbito, quando requerido em até 180 dias após o óbito para os filhos menores de 16, ou em até 90 após o óbito para os demais dependentes. E a partir de agora, não vai ser mais possível só a prova testemunhal, é preciso também prova documental. No geral, essas mudanças todas, eu falei até no começo que seria um pente fino que o presidente Bolsonaro estaria fazendo inicialmente nesse sistema. Pode resolver e quais as principais mudanças que essa MP pode trazer a essa lei que trata da pensão por morte? Vitor, foi denominada e deram o nome nessa medida provisória de realmente medida provisória do pente fino. Quando se vai fazer um pente fino em qualquer organismo, em qualquer órgão, obviamente vai deparar com várias surpresas, vão surgir várias surpresas. O objetivo dessa medida provisória não é equacionar, enxugar e fazer economia, não. É que as pessoas que lidam com o sistema previdenciário, sejam técnicos do governo, operadores do direito, o próprio INSS, ao longo dos anos, vêm deparando com algumas irregularidades e que são irregularidades que se tornaram direitos adquiridos e que alguém tem que ser motivado. Ocorre que o INSS, como um todo, não tem contingente suficiente para fazer uma fiscalização acirrada nesse sentido. O Ministério Público, por sua vez, ou a Procuradoria-Geral da União, tem que ser motivada para que se tome medidas nesse sentido. Obviamente que essas medidas, principalmente a da pensão por morte, que era direito adquirido pelo sistema de união estável, torna-se mais difícil. Ou seja, o Código Civil veio na parte de sucessões e na parte de união, reconhecer a união estável com provas testemunhais e com uma prova singela que fosse documental. Já o INSS, já há muito tempo, vem refutando a prova testemunhal. Por quê? Porque ao longo desses anos todos, muita gente aposentou, muita gente recebeu pensão por morte, em processos ou da esfera administrativa ou na esfera judicial, que a prova fundamental era a prova testemunhal. E a gente sabe, tem conhecimento, o próprio INSS tem conhecimento, os operadores do direito têm conhecimento, os técnicos do INSS têm conhecimento, que há muitas pessoas que aposentaram sem nunca ter trabalhado. Essa é uma realidade. Como essa medida provisória, ela não pega também só a pensão por morte, ela pega o problema do auxílio reclusão, ela pega a aposentadoria que vai cair, vai ser um pente fino no sistema previdenciário como um todo. Então, não é para a economia, é simplesmente existe alguma situação que está irregular e que é gritante. E isso vai gerar automaticamente, com a cessação
dos benefícios uma economia já de cara razoavelmente considerável para a Previdência Social. Existia um problema muito sério nessa questão jurisprudencial, que alguns magistrados diziam que era necessário ter, está autorizada a prova testemunhal, tudo bem, mas precisa também da prova material. E também vice-versa acontecia, a prova material, mas também precisava de uma testemunha. Nesse caso, resolve-se uma questão de jurisprudência, porque eu lembro inclusive quando o ministro Moro, na semana passada, soltou aquele grande pacote, que ele falou assim, olha, nós não vamos deixar mais brechas para interpretação. Essa mudança que essa MP trata na questão de todas essas pensões, de todos esses benefícios, também resolve um problema na hora de se tomar a decisão? É isso e ponto final? Olha, no requisito das provas, as provas documentais, elas sobrepõem as provas testemunhais. Mas isso não quer dizer que você possa e deva banir do processo legal a prova testemunhal. Mesmo porque o falso testemunho no direito penal é crime. E a partir do momento que você é advertido pelo magistrado que está apurando, está instruindo um processo para que se tome uma conclusão e se dê uma sentença, seja contra o INSS ou até a favor do INSS, a prova testemunhal ela tem a sua validade. Talvez ela não tenha tanta importância tanto quanto a documental. O que essa medida provisória vem a trazer a metodologia, é o aplicamento da metodologia. A prova documental ela será requisito necessário. Não quer dizer que ela esteja dispensando a prova testemunhal. Agora, a prova documental ela vai ter que existir e a prova pericial vai ter que existir. A exemplo da união estável. Não basta dizer que eu mantenho uma união estável com uma determinada pessoa por 6 meses, um ano e pouco, simplesmente em prova testemunhal. Mas é esse que é o problema. Como é que vai se provar Porque agora essa questão? Para o Código Civil, no que diz respeito ao entendimento de declarar a união estável, bastasse que você apresentasse a prova testemunhal e a sociedade tivesse o conhecimento que eu estava unido a uma determinada pessoa e que vivia com ela como se marido fosse, marido e mulher, um casal. Agora, para o INSS, ele exige que tenha documentos e que, no mínimo um prazo razoável, de 6 meses para frente. Então, como é que você vai provar? Ele é meu dependente, no caso de Gospel, ele é meu dependente no Country Club. Existe um documento firmado por ambos, comprovando que existe uma união estável. Endereço de correspondência, união estável. Quer dizer, eu abro uma conta bancária, dou como endereço o endereço da minha companheira ou vice-versa, já surge aí uma prova documental. Cartão de crédito, compras a crediária, etc. São requisitos que vão ser exigidos pelo INSS e cabe às pessoas que vivem nessa condição a começar a colher e juntar provas para que futuramente ele venha fazer provas junto ao INSS. O que basta, no meu entendimento, Vitor, é que as pessoas conheçam a medida provisória. Conheçam a medida provisória, vê se estão enquadradas nessa medida provisória e procure um advogado da sua confiança para que este o oriente como construir as provas e perseguir as provas para que, se amanhã, por uma eventualidade qualquer, ele necessite recorrer ao INSS para requerer a aposentadoria por morte, ele já esteja, pelo menos, com meio caminho andado no que diz respeito à percussão da prova. É difícil a gente ficar antenado em todas as MPs, todas as mudanças, inclusive nessa semana vai ter decreto sendo votado na Câmara da época do governo Michel Temer ainda, então tem muita coisa que vai mudar ainda e com certeza o Dr. Daniel Delgado, dentro do Entenda Direito, vai ao longo das próximas semanas acompanhando essas alterações. Nós conversamos sobre a MP 871, que altera a questão beneficiária, questão das provas, tanto na pensão por morte como outros auxílios, para se fazer um pente fino. Pois não, doutor? O auxílio reclusão terá. Auxílio reclusão, o auxílio terá
terá uma inovação. Que é o que as pessoas chamam de bolsa preso, né? Mas não é questão disso. Não é que o cara está preso e vai ganhar pensão. Tá. Poxa, o auxílio reclusão é para amparar a família do preso. Pressupõe-se que o preso, antes de ser preso, estaria trabalhando e estaria cumprindo com o seu dever de pai de família ou mãe, né? Assim sucessivamente. O que muda agora é que existe uma carência. Quer dizer, o preso terá que comprovar que ele estava assegurado, não é simplesmente fazer essa situação. Então, com isso, vai haver realmente uma economia. Mas eu cito, por exemplo, o problema do soldo, né? Todos nós, desde quando eu me entendo por gente, filha de militar, na ausência do pai e da mãe, o soldo vinha para as filhas sobreviventes do sexo feminino, ao argumento que se elas casassem, elas perderiam essa pensão. Então, o que ocorria? Elas não casavam, elas mantinham a união estável, tinham filhos, e quando do seu falecimento, essa pensão vinha para as filhas. E isso se tornava ad eterno. Então, não existe matemática que dê um resultado positivo aonde entra um recurso num saco com uma boca aberta que sai para todo lado ad eterno, enquanto vivo for. Então, o Estado estava beneficiando os familiares. Isso também ocorria no serviço público, principalmente nos órgãos do judiciário. Juízes e promotores, quando tivessem filhas e que essas também não contraíssem o matrimônio, a pensão era do Estado, era ad eterno. Então, isso tem que acabar. Mas essas medidas combatem... Porque isso pode ser chamado de fraude, né? Isso é uma fraude, não é? Mas o problema, Vitor, o problema todo do Brasil é o seguinte: nós temos excelentes leis, nós temos uma Constituição excelente, embora tenha alguns artigos que ainda não foram sancionados. O nosso problema é moral, o nosso problema é ética, e nós não temos contingente de pessoas para fiscalizar. Essa é uma realidade. No caso da Previdência Social do INSS, vai ser alarmante o número que vai aparecer na mídia com cassação de pensões irregulares, aposentadorias irregulares. Vai dar gritaria, né? E N coisas, vai dar gritaria. Aí se arruma um lado da Previdência Social e você enxovalha o judiciário de várias ações daqueles que vão perder, que terão seus benefícios suspensos ou temporário ou definitivo. Então vai haver aí, quando a gente acha que o Poder Judiciário está acamando, que está se resolvendo, principalmente no aspecto demandas contra... Porque o maior número de demandas hoje nossa é contra Estado, município e União. Uhum. Né? Nós temos hoje mais de 80% de todos os processos nos tribunais envolve município, autarquias e a própria União, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Ponto. E o INSS. Então, quer dizer, nós vamos ter muito mais processos aí envolvendo a União, e isso virou uma bola de neve que só cresce contra a União no número de processos em razão dessas medidas provisórias que cada governo edita uma dentro do seu consenso como gestor público. Mas essa MP pode, então, a ideia é colaborar, o senhor entende que deve colaborar, então? Ela colabora para um lado e vai impactar o judiciário do outro lado, correto? Nós vamos ter surpresas, sim, e surpresas alarmantes. Agora, porque quando você vai fiscalizar, e é o pente fino, você vai deparando, isso é uma corrente. A exemplo da Lava Jato. A Lava Jato, ela iniciou fazendo uma fiscalização e investigando um problema de adulteração de gasolina no estado do Paraná. Curitiba. Impostos de gasolina que tinham lava-jatos. Aí como foi? Aí ao vir as investigações, veio desencadeando, e chegou no que nós
nós estamos deparando agora. E o que eu fico mais chateado, aproveitando aqui ao telespectador, e é pedir as nossas escusas aqui, do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e quero deixar bem claro aqui que ele não me representa, pedindo o fim da Lava Jato. Eu acho que a Ordem dos Advogados do Brasil, ela representa e defende o cidadão, a cidadania. E não pode um órgão que hoje tem 1 milhão de advogados e uma única pessoa que não foi voto direto, foi voto indireto, falar em nome dos advogados do Brasil pedindo a extinção da Lava Jato. A mesma coisa que eu, como advogado, não poderia estar aqui falando com o telespectador de ser contra a medida provisória que vai apurar se existe ou não pensões irregulares, aposentadoria ou não irregulares, ou até auxílios reclusões e assim sucessivamente. Então, eu não poderia dizer isso na condição de operador do direito e defensor do cidadão. Então, eu quero deixar isso claro, pedindo essa oportunidade à TV Sul, de dizer o seguinte: o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil não me representa com essa atitude. E acredito que não representa nenhum de nós mineiros. Quero deixar isso bem claro. Com certeza, tá? Com certeza. Bom, pelo menos a atitude está sendo tomada por parte do governo. Nós falamos, inclusive, não sei se foi na semana passada ou se foi há 2 semanas, que uma medida tomada pelo governo, foi inclusive foi o pacote do ministro Moro mesmo, que o senhor falou assim, olha, pelo menos o Estado está agindo e está partindo do Executivo que alguma coisa seja feita para tentar melhorar um pouco. Aqui nesse caso também pode-se dizer isso, Sim, né? Sim, eu vejo, e a população, isso é resultado de uma cobrança do povo brasileiro. Né? O povo tem muita força ainda, hein, doutor? Força. A gente vê que quando vem medidas que partem do Executivo e vai até o Legislativo, em razão a uma resposta de um anseio popular. Então, o governo Bolsonaro foi eleito por um anseio popular. E a população quer uma resposta mais séria. Veja bem, nós tivemos aí mortes lá em Brumadinho, que levaram o governo a tomar algumas medidas sérias no que diz respeito à barragem. Nós vamos ter outras medidas, principalmente no que diz respeito ao meio ambiente. Parece que não, mas mesmo que saindo um pouco do foco, sim, olha o calor que nós tivemos no Brasil, coisa que nós não tínhamos. E isso está comprovado que é o desmatamento, a quantidade de lixo inundando os nossos rios e, por sua vez, chegando isso até ao mar. Então, quer dizer, várias medidas serão tomadas, mas por resultado único exclusivamente da cobrança da população. E cobrando como? Cobrando nas redes sociais. Eu nunca vi uma rede social com tanta velocidade, com uma amplitude tão grande e cobrando resultados. Eu vejo que vai haver mudanças em cobranças da população, em redução de número de vereadores nos municípios, redução de deputados em assembleias legislativas, redução de número de senados e deputado federal. Isso vai existir, isso está caminhando para uma coisa natural. Minas Gerais está dando um exemplo de redução de número de secretaria, de cargos comissionados, o próprio governo federal. Por quê? Porque ninguém aguenta isso mais. Né? Agora, o presidente da Câmara vem e diz o seguinte, a aposentadoria poderia ser aos 80 anos. Ele nunca trabalhou. Então, quer dizer, para quem nunca trabalhou, né? Para quem nunca trabalhou, é fácil dizer que tem que aposentar aos 80 anos. Me dá o cargo dele, que eu também acho que eu tenho que aposentar só aos 80 anos. Né? Eu vivo às custas do dinheiro da população brasileira, né, com todas as mordomias e com todos os encargos, né, e com todos os direitos e prerrogativas, e aí vem falar uma bobagem dessa. Né, que tem que... não, pode aposentar com 80 anos. Pode. Então, é complicado. Eu acho que as mudanças virão sim, em todos os aspectos.
Eu acho que a Previdência, acho não, é um caso sério, tem que ser tratado com muita seriedade, com muita responsabilidade. E outros casos também, né? O foro privilegiado, isso tem que acabar. O auxílio aluguel tem que acabar. O auxílio às mordomias tem que acabar. Acabando com todas as mordomias existentes nos cargos públicos, sejam eles do Executivo e do Legislativo, sobra dinheiro para dar oportunidade ao aposentado ter uma vida digna. Não é justo que um cidadão brasileiro trabalhe da forma que trabalhou e aposente da forma que está sendo aposentado. Nenhum cidadão brasileiro, com raras exceções, teve auxílio paletó, auxílio aluguel, auxílio moradia, conta de telefone paga pelo Estado, restaurante pago pelo Estado. Quer dizer, correspondência paga pelo Estado, X viagens à sua cidade natal paga pelo Estado, com avião. Por que não viaja de avião de carreira? É como dizia o agora ex-senador pelo Paraná, Roberto Requião, que cidadão brasileiro sobrevive com menos de R$6.000, doutor? Como diria o ex-senador. Tem muita gente que vive assim e a gente sabe que não é fácil. Ver o pessoal lá em cima gastando tanto dinheiro com tanta mordomia dói muito. Olha, eu vejo o seguinte, na cidade da minha mãe, existe um projeto lá, popular, pedindo para que os salários do vereador sejam equiparados ao salário do professor municipal. Já é um bom início, porque não é admissível que um vereador ganhe o que ganha para pouco fazer em benefício do cidadão da sua cidade. Estou falando isso em nível nacional. Nós temos hoje 5.560 municípios, com mais ou menos 5.000 prefeituras e câmaras de vereadores. Então, é inadmissível isso. E aposentam com uma média salarial muito maior do que aquela do trabalhador comum. Essa é uma realidade. Bom, mais uma vez uma aula do Dr. Daniel Delgado. Nós conversamos neste quadro Entenda Direito desta quarta-feira sobre, inicialmente, pensão por morte, mas, no geral, o quanto o Estado brasileiro está sofrendo, respirando por aparelhos e que precisa de medidas urgentes para que ele volte a respirar com tranquilidade, porque nós não aguentamos mais sustentar todas essas mordomias e sustentar tanta fraude que passou ao longo dos anos. Bom, este foi o último Entenda Direito sob o meu comando e eu aproveito essa oportunidade para agradecer com a presença dele, claro, o Dr. Daniel Delgado, por esse ano de muito aprendizado, de muito convívio e de muitos ensinamentos. Foi uma honra ter podido dividir os estúdios da TV Sul com o senhor e espero que em breve novas oportunidades apareçam e que estejamos trocando mais conteúdo e mais conhecimento muito em breve. Muito obrigado, doutor Daniel. Eu desejo a você todo o sucesso. Você nos abrilhantou durante esse ano todo que trabalhamos juntos, com largos e experiência profissional, com muita ética, com muita solidez em todos os temas que foram conduzidos por você. Quero te desejar, em nome da população, embora não tenha procuração deles, todo o sucesso. E obrigado. Que Guaxupé continua com as portas abertas, caso queira retornar para a nossa Guaxupé, que aqui eu sou filho adotivo e estou aqui há muitos anos, então falo em nome dos guaxupeanos. As portas estão abertas para você aqui e sucesso para onde você está indo. Muito obrigado, fico muito feliz e mesmo indo, eu sou ainda um filho adotivo. Quero me considerar um filho adotivo de Guaxupé porque amei essa cidade. Muito obrigado, doutor Daniel. Eu que agradeço. Obrigado.